sócios e eu não tinha não tinha sócio, porque tinha rompido lá em 2002, e também não tinha esposa para isso, né? Então era difícil para mim, né? Consegui conciliar tudo. Aí houve a ruptura também com o MDB em 2010, pela falta de espaços e tal, aquelas coisas todas. E eu fiquei em stand-by. A ideia era que encerrasse o mandato em 2012 e eu ia largar a política e ficar só com a iniciativa privada. Mas houve um grupo, né, que começou a conversar comigo, a possibilidade de a gente fazer, nós éramos jovens, eu me elegi muito cedo vereador, e em 2010 aqui, eu estava ali com ainda com uma idade bastante baixa, 30 e poucos anos eu tinha ali, e aí houve uma possibilidade de haver uma unidade entre eu e o Joel, né, que era progressista, que era oposição ao MDB, que estava já há bastante tempo juntamente com o PTB, à frente da prefeitura. E a gente foi conversando e tal, e era muito difícil para mim realmente. E aí houve uma sinergia muito grande quando, numa conversa, eu disse, olha, se eu conseguir participar de uma eleição majoritária e que eu possa manter os meus negócios, obviamente que para mim é muito mais interessante. E aí a questão de ser vice entrou como uma luva, né? Por quê? Porque aí eu podia ficar em secretarias e a igrejinha tinha lá, e tem até hoje, né, a parte administrativa ela abre às 12 horas na prefeitura e vai até às 6:30 da tarde. Então eu poderia aproveitar minha manhã nos meus negócios, né, e treinar alguém para poder ter isso. E aí eu já era pai da Eduarda, né, que é minha primeira relação, que nasceu lá em 2004. Em 2010 eu tinha me tornado pai do Guilhermo. E a mãe morava numa cidade, eu morava em outra, e a gente também poder aproximar isso, né? E aí acabou vindo a relação próxima da mãe do Guilherme vir morar comigo em 2011. Nós acabamos acertando para poder fazer então a participação dessa eleição em 2012 de forma unificada, e aí houve essa coligação progressista e PSB. Eu migrei para o PSB. Eu acho muito legal como tu faz o casamento, porque se eu não decidi que eu ia concorrer à eleição, eu tinha que estar no momento certo para me concorrer à seleção. Então eu tinha que estar com a família alinhada, eu tinha que estar com a empresa alinhada, tinha que ter a proposta do partido alinhada com o que eu precisava para daí eu tentar fazer. Mas é que tu monta isso de uma forma de que é uma construção. E a gente vê muitas vezes a pessoa, não, o ego me disseram que eu podia e eu vou ir. E eu vejo isso uma segurança de que se não desse certo, pelo menos eu estou construindo alguma coisa no meio disso. Que tem que haver a construção do cenário para que tu possa ter um mínimo de expectativa, né? É claro que no momento quando eu fui fazer direito, por exemplo, quando eu entrei na UX em 2004 fazer direito, foi muito nesse sentido de poder estudar um pouco da história também, porque o direito tem muito a ver com a política, né? Lá dos primeiros primórdios, assim como da igreja também. Depois, a partir especialmente de 2010, me aprofundei muito no estudo da parte eleitoral, né? Mas não da parte eleitoral jurídica, mas da parte eleitoral de prospecção de campanha eleitoral. Então, tive assim, hoje faço palestras, né, para vereadores, para uma série de partidos, né? Converso muito com isso, monto organograma e cronograma de campanhas, né? Tenho absoluta convicção dos caminhos que têm sido tomados para ter campanhas vitoriosas, e em alguns momentos ela pode estar na tua mão para ganhar, em alguns momentos por alguma palavra, alguma frase ou algum gesto, ela simplesmente saiu da tua mão. Isso, mas tu só vai saber no dia da eleição. Mas quem trabalha com a prospecção sabe qual vai ser o resultado daquilo ali. Então eu tenho muita tranquilidade para falar durante as campanhas com A, B ou C. Aqui foi o nosso enterro, tipo assim, eu falo com tranquilidade, assim, claro, em off, não vai falar na rua, porque é pior ainda, né? Mas com tranquilidade. Tu errou, a campanha é muito rápida, né? Não tem como você retroagir. Porque é o resultado que vai importar a partir das tuas ações, elas são rápidas, né? É uma campanha, né? Para a gente entrar mais nesse assunto, eu só queria pedir, pessoal, tá gostando desse assunto? Tá gostando dos podcasts que a gente está produzindo esse ano? Não deixe de se inscrever no canal, acompanhe nossos patrocinadores que está na descrição desse vídeo, está no cantinho da tela rodando o QR Code, pode ir direto para a página deles. Quem é que realiza esse sonho de estar produzindo esse podcast, tá?
E eu gostaria de saber como é uma maratona eleitoral. Tipo assim, quanto tempo a pessoa tem para decidir que vai concorrer e o que ela tem que traçar de planejamento? Qual é o mínimo? Que nem tu é um especialista nisso, como tu me falou, que a pessoa tem que ter de pensamento para ela poder concorrer. Bom, dá para usar o exemplo, por exemplo, de 2012, né, que a gente fez essa eleição, então foi minha primeira eleição, era a minha quarta eleição e a primeira do executivo, né? E já a primeira dentro dos estudos que eu estava prestando da questão mais eleitoral. E eu e o Joel não tínhamos chance nenhuma segundo as pesquisas, né? Mas tinha uma pergunta na pesquisa. A pesquisa não vota, hein, pessoal? Mas pesquisa é aquilo que a gente faz na indústria para saber o que a moda está dizendo. Então, é uma perspectiva, né? Te dá um caminho, né? E isso também vale para a questão eleitoral. Ela não vota a pesquisa, mas ela te dá um caminho, né? Um caminho que possa ser vitorioso. Tinha uma pergunta que dizia o seguinte: se Joel e Dalciso se unir, eu posso mudar meu voto. Então, tinha o nosso principal adversário, tinha 57% da intenção de voto na época. Caramba. Mas 76% das pessoas que votavam nele diziam: se Joel e Dalciso se unir, A gente votaria em vocês. poderíamos mudar o voto. Claro que era o voto da esperança, né? Era o voto da mudança, né? O voto da jovialidade, o voto do pensamento diferenciado. E isso foi feito, né? E essa aplicabilidade veio. Nós começamos com 9% de intenção de votos na ocasião, mas paramos em 40%. O cara que estava com 57% ia parar em 32%, e o cara que tinha 17% caminhou até 28%. E aí, com 40%, nós ganhamos a eleição. Foi uma caminhada, foi a última caminhada que se teve naquela ocasião, né? A última eleição com 90 dias, né? Depois as eleições mudaram, a partir de 2014 passou a fazer assim, 45 dias e 30 e poucos dias de TV, né? O tempo, é óbvio que ele é cada vez mais exíguo, né? Pelo formato que se deu então das eleições a partir de 2014. Mas é importante que o candidato saiba qual é o tema que ele vai fazer. Tem 3 coisas que são fundamentais para o cara ser candidato, né? Primeiro, ele precisa se tornar um cara conhecido, né? Imagem, né? Imagem é fundamental. Segundo, que ele não tem que ser candidato dele mesmo, né? Ele sendo candidato dele mesmo, ele vai ser candidato, vai fazer votos com a família, amigos, né? E vai parar por ali. Ele precisa ter um tema para trabalhar, né? Algumas pessoas chamam de bandeira, né? Eu não gosto desse termo, eu gosto de usar o termo tema, e o tema ele pode estar relacionado a muitas questões, né? Ele pode estar relacionado a questões ideológicas, as questões de fomentação de ideias, ou até mesmo tema voltado para a própria imagem. E tu já vai entender o que é isso, né? Que estão hoje muito em voga nas campanhas eleitorais, e as pessoas, os eleitores, nem se dão conta disso. Uhum. Mas eles são extremamente discutidos nos bastidores e formado isso, né? E esse tempo ele vai se dar ele necessariamente precisa se dar em tempo anterior, ou talvez um ano da campanha, para você ajustando isso. Você precisa formar um time, né? Se você não tiver um time, você não vai a lugar nenhum. Existe o que é você falar com o atacado primeiro, né? Que é as pessoas com quem você vai contar, para depois você ir para o varejo, né? Não dá para você sair fazendo campanha, até porque não existe isso, né? Existe a campanha lá no período de campanha. Antes são períodos, agora inclusive já está, a partir de 2016, é em voga a pré-campanha, que é a possibilidade de fazer no Brasil, né? Que é um tempo bacana de você poder ajustar e falar de temas, Se posicionar. falar de compromissos políticos, aquilo que tu já construiu e aquilo que precisa ser construído ainda em cima das tuas propostas, né? Isso é importante. Então há uma significativa evolução assim eleitoral. Tornar um vereador, às vezes vereador, ou uma vereadora, às vezes uma vereadora, pode tornar ela até sem a pessoa ser conhecida, apenas pelo tema. O tema é fundamental, né? Então, não vou aqui entrar nos detalhes, né? Porque eu prefiro falar em sala de aula, daí, para que as pessoas Com possam, tempo só para falar sobre entendeu? isso. Que abre muito, realmente é muito bacana, mas tem técnicas, né? A gente, nada é por acaso, né? E aí quando você vê alguém assim, mas quem é esse cidadão aí? Talvez ele tenha feito até no subconsciente dele
sem saber que estava fazendo a coisa certa. Isso tudo existe na pesquisa, na campanha eleitoral, mas tem um porquê. Então, o cara